Durante muito tempo, a odontologia permitiu que clínicas crescessem quase que naturalmente. A concorrência era menor, os custos operacionais eram mais baixos, os pacientes tinham menos opção. E muitas vezes bastava ser um bom profissional técnico para construir uma clínica financeiramente saudável. Mas o mercado mudou. Hoje novas clínicas surgem constantemente, os pacientes são muito mais exigentes, os custos aumentaram, a competitividade ficou muito maior. E nesse novo cenário existe uma diferença muito clara entre clínicas que conseguem crescer de forma sustentável e clínicas que vivem constantemente pressionadas, desorganizadas e apagando incêndio. E essa diferença normalmente não está apenas na qualidade técnica, está na forma como gerimos a clínica, como identificamos os problemas e como entendemos qual ação tomar. Hoje não basta apenas atender bem, a clínica precisa funcionar bem. Tem um ponto importante que pouca gente fala. A maioria dos dentistas foi preparado para exercer a profissão, não para administrar uma empresa. Na faculdade, o profissional aprende técnica, aprende diagnóstico, aprende procedimento, mas dificilmente ele vai aprender gestão financeira, vai aprender liderança, indicadores, produtividade, eficiência operacional, planejamento estratégico. Isso cria uma situação muito comum no mercado. Excelentes profissionais técnicos com uma dificuldade imensa de gestão. E no início da clínica isso muitas vezes não parece um problema real. Porque o volume ainda é pequeno, a operação ainda é simples. O atendimento de todos os setores funciona. O próprio dono consegue controlar quase tudo. Mas conforme a clínica cresce, a dificuldade de gestão começa a aparecer claramente. E aqui minha intenção não é apontar dedo para erro, dizer que as pessoas não funcionam. Como falei antes, o dentista não foi preparado para gerir. E por isso que a gente está aqui. Eu quero ajudar vocês a conhecer um pouco mais de gestão, de forma clara e simples. A gestão amadora normalmente não aparece de forma óbvia. Ela vai se instalando aos poucos dentro da operação. Nas pequenas desorganizações, nas decisões sem análise, nos processos inexistentes, na falta de treinamento. Na rotina corrida, onde tudo vira urgência. Um dos principais sinais é quando a clínica começa a tomar decisão sem números. O gestor sente que algo está errado, mas não consegue identificar exatamente o problema. A sensação substitui os indicadores. E isso é extremamente perigoso. Às vezes a clínica acredita que precisa de mais pacientes, quando na verdade o problema está na conversão. Ou acredita que o financeiro está muito ruim por falta de faturamento, quando o verdadeiro problema está no desconto, no descontrole operacional. Outro sinal muito comum da gestão amadora é a ausência de processo. Cada colaborador trabalha de uma forma, a confirmação de consulta não segue padrão, os retornos não são acompanhados, as cobranças conseguem ser organização sem script, cada atendente faz de uma forma, os contratos não possuem controle eficiente, a operação vai ficando cada vez mais dependente do esforço individual das pessoas. Quando a clínica depende apenas de esforço e não de processo, o crescimento vira desgaste. Tudo vira luta diária, tudo vira desgaste físico, tudo vira mental. E aí aparece o pior cenário. A gestão passa a ter um comportamento reativo. A clínica passa a viver apagando incêndio. Resolve o problema de um dia, depois o problema seguinte, depois o próximo, mas não consegue estruturar a operação. Muitas clínicas trabalham um mês inteiro apenas tentando sobreviver à própria desorganização. Existe um custo da gestão amadora que muitas vezes nem aparece no financeiro. O desgaste, a pressão constante, a sensação de que a clínica trabalha muito, mas nunca consegue sair do lugar. Muitos gestores vivem sobrecarregados, sem tempo, sem previsibilidade, sem clareza. E aos poucos a operação começa a consumir energia emocional. Porque quando tudo depende do dono, o crescimento deixa de trazer tranquilidade e começa a trazer ansiedade. Já a clínica com gestão profissional funciona de forma completamente diferente. Elas deixam de operar apenas no improviso e passam a funcionar com estrutura, com previsibilidade, com acompanhamento, com clareza sobre o negócio. Uma das principais mudanças acontece quando a clínica começa a medir o que realmente importa. Porque empresas saudáveis acompanham números constantemente. A clínica precisa saber quanto precisa faturar, quanto realmente sobra, quais procedimentos são mais rentáveis, quais horários têm maior produtividade, qual a taxa de conversão, qual o nível de inadimplência. Isso muda completamente a qualidade de todas as decisões que você vai tomar. Porque o gestor deixa de trabalhar na sensação. Ele começa a enxergar a operação de forma muito mais clara. Quando a clínica começa a medir, ela começa a entender onde realmente perde dinheiro. Outra mudança importante é que a clínica deixa de funcionar apenas no modo de sobrevivência. O gestor não passa mais o dia inteiro apenas resolvendo urgência. Porque quando existe processo organizado, os problemas diminuem. A operação fica mais estável.
A equipe entende melhor suas responsabilidades e o crescimento deixa de depender exclusivamente do dono. Gestão profissional reduz desgaste operacional. Um dos principais benefícios da gestão profissional é a previsibilidade. A clínica começa a entender padrões, entender sazonalidade, antecipar problema, planejar crescimento, tomar decisões antes que os problemas aconteçam. Porque uma clínica desorganizada normalmente descobre os problemas tarde demais. Já uma clínica profissional acompanha sinais constantes. Gestão profissional não elimina problema, mas com certeza faz com que a percepção deles seja muito antecipada e antes que eles virem crise. Outra coisa é que a equipe passa a trabalhar com mais clareza. Existem metas, existem processos, existem responsabilidades definidas. As pessoas entendem o que precisa acontecer. Isso muda completamente o nível de comprometimento da operação. E a maior transformação aqui é que a clínica deixa de ser vista apenas como um local de atendimento e passa a ser administrada como uma empresa, com planejamento, com estratégia, com análise, com eficiência operacional. Porque no final das contas, excelência clínica sem gestão cria limitação. Mas quando a gestão e a operação evoluem juntas, a clínica ganha capacidade real de crescimento. Clínicas profissionais não crescem apenas porque atendem bem. Elas crescem porque conseguem transformar a organização em resultado. Existe uma mudança de mentalidade muito importante quando a gestão começa a amadurecer. A clínica deixa de ser vista apenas como um consultório e passa a ser tratado efetivamente como uma empresa. E isso parece simples, mas muda completamente a forma como o negócio funciona. Porque empresas trabalham com planejamento, com meta, com indicadores, com controle de custo, com produtividade, com previsibilidade, com eficiência operacional. Quando a clínica passa a funcionar como empresa, o crescimento deixa de depender apenas do esforço do dono. Uma clínica com gestão amadora normalmente gira totalmente em torno do dono. Tudo depende dele, tudo precisa passar por ele, todas as decisões, todos os problemas, toda operação. Isso cria um limite muito perigoso, porque a clínica cresce, mas o gestor não consegue crescer junto. Sem estrutura, o crescimento vira sobrecarga. Isso cria um limite muito perigoso, porque a clínica cresce, mas o gestor não consegue crescer junto. Sem estrutura, o crescimento vira sobrecarga. Já quando a clínica evolui em gestão, a operação começa a ganhar estrutura. Os processos ficam muito mais claros. As responsabilidades ficam muito mais organizadas. A equipe trabalha com muito mais direção. A clínica passa a funcionar de forma muito mais previsível. Isso não significa perder proximidade com o paciente, nem transformar a clínica em algo frio. Significa criar organização suficiente para crescer com segurança. E hoje a tecnologia tem um papel fundamental nessa transformação, porque sistemas de gestão ajudam a organizar o processo, centralizar informações e transformar dados em inteligência. A clínica deixa de trabalhar no achismo e passa a tomar decisão baseadas em informações reais. Gestão profissional transforma a operação em inteligência. No cenário atual, não basta apenas ser um excelente profissional técnico. As clínicas que mais crescem hoje são aquelas que conseguem unir excelência clínica, organização, eficiência, gestão. Porque no final das contas, a qualidade do atendimento atrai o paciente sim, mas é a gestão que sustenta o crescimento. Outro ponto é a verdade do mercado que faz com que você acredite que, cara, crescimento depende apenas do marketing. Claro que marketing é importante, captação é importante, mas crescimento sustentável depende de estrutura. Porque quando a clínica cresce em organização, os problemas crescem junto. O retrabalho aumenta, a pressão aumenta, o desperdício aumenta, o desgaste aumenta. Por isso, clínicas maduras não pensam apenas em atrair paciente, elas pensam em construir operação. E a pergunta mais importante de hoje é: sua clínica ainda funciona como um consultório ou já funciona como uma empresa? Responde nos comentários, diz pra gente aqui. Um abraço, até a próxima.